Voltei-me então para o leste e o norte e viajei ao longo do caminho verde. E não longe de Bri topei com um viajante sentado numa encosta junto à estrada, com um cavalo pastando ao seu lado. Era Radagast, o Castanho, que em certa época morou em Rosgobel, perto dos limites de Trevamata. É membro de minha ordem, mas eu não o vira por muitos anos. Gandalf, exclamou ele, eu te buscava, mas sou estranho nesta região. Só o que sabia que podia ser encontrado em uma região selvagem com o rude nome de Condado. Tua informação foi correta, disse eu, mas não digas desse modo se encontrares algum dos habitantes. Estás perto da fronteira do condado agora. E o que queres de mim? Deve ser urgente. Nunca foste viajante, a não ser que uma grande necessidade te impelisse. Tenho uma missão urgente, disse ele. Minhas notícias são más. Então olhou em volta como se a sebes tivessem ouvidos. Nazgûl, sussurrou ele. Os 9 estão à solta outra vez. Atravessaram um rio em segredo e movem-se para o oeste. Assumiram o aspecto de cavaleiros trajados de preto. Então soube o que temera sem sabê-lo. O inimigo deve ter alguma grande necessidade ou propósito, prosseguiu Radagast. Mas não consigo imaginar o que o faz observar estas regiões distantes e desoladas. O que queres dizer? Indaguei. Disseram-me que aonde quer que vão, os cavaleiros exigem notícias de uma terra chamada Condado. O Condado? Disse eu, mas afligi-me, pois os próprios sábios temem enfrentar os 9 quando estes estão reunidos sob seu chefe cruel. Foi outrora um grande rei feiticeiro, e agora domina um temor mortal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Cinema e hoje nós vamos voltar para a Terra-média. Mas por que voltar? Se você não conhece o canal Falando Cinema e está caindo aqui nesse vídeo de paraquedas, eu já fiz aqui 2 vídeos falando sobre os livros, sobre os filmes, sobre o universo da Terra-média criado pelo nosso querido J.R.R. Tolkien. A primeira vez que eu falei aqui foi sobre os principais acontecimentos dos livros que seriam abordados na série da Amazon, Anéis de Poder, e a segunda vez foi quando eu dei uma ideia para uma trilogia de filmes que poderia ser feita, que ia ser uma emenda perfeita para a trilogia do Hobbit e a trilogia do Senhor dos Anéis, que foi sobre a Batalha de Valinor. Então vai estar tudo aqui linkado na tela final do vídeo, tá passando aqui nos cards agora. São 2 vídeos interessantíssimos, cara, então vocês têm que assistir. E no vídeo de hoje a gente vai voltar para a Terra-média para falar sobre um personagem que, muito embora seja um tanto quanto conhecido, porque aparece na trilogia do Senhor dos Anéis, ele também é mencionado na trilogia de filmes do Hobbit, ele é um personagem que tem muito mais coisa que é mostrada nos livros do Senhor dos Anéis. O vídeo de hoje está muito incrível, então, para você me dar uma ajuda, porque esse vídeo vai dar muito trabalho, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, clica também no sininho para ativar as notificações, porque aí sempre que tiver novidade você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E também deixa aqui nos comentários já as suas opiniões. Aproveita também para estar seguindo Falando Cinema nas outras redes sociais que estão passando aqui embaixo agora e também dá uma chance lá para o nosso podcast Falando Cinema, que é publicado aqui no YouTube no formato de vídeo / áudio, mas que é principalmente publicado lá nas plataformas de áudio. Então se você tem Spotify, Google, se você usa o Google Podcast ou então Amazon Music, corre lá e escuta o Falando Cinema que dá uma força gigantesca. Então vamos lá, sobre o que a gente vai falar nesse vídeo, na verdade serão nesses vídeos, porque a minha ideia aqui é transformar esse assunto aqui numa trilogia de vídeos aqui no canal. Nós vamos falar sobre o Rei Bruxo de Angmar, um inimigo que aparece, como eu mencionei, lá nos filmes do Senhor dos Anéis, o Senhor dos Nazgûl, aquela coisa toda, mas ele aparece bem en passant, até na versão do cinema ele aparece bem menos, na versão estendida ele aparece um pouquinho mais, a parte dele com Gandalf, ele sendo vestido, mas enfim, ele é um personagem muito interessante, que aparece no Senhor dos Anéis, mas que ele é muito mais explorado nos apêndices do Senhor dos Anéis. Por quê? Para ele ter a importância que ele tem na época da Guerra do Anel, ele tem que ter sido importante no passado, já que ele é um dos 9 que receberam os Anéis de Poder. Então, nessa trilogia de vídeos, a gente vai focar nesse personagem e tem muita coisa épica, muita coisa bacana, muita coisa divertida. Vai ter muita história, geografia, genealogia, treta de família, muito entretenimento, enfim, vai ser uma trilogia de vídeos incríveis, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente vai organizar aqui essa trilogia? Nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai dar um panorama, um contexto, vocês sabem que eu gosto de contextualizar as coisas, né? A gente vai dar aqui um contexto geral sobre quem é o personagem, a origem dele, o que o Tolkien pensou
para a origem dele, a questão da ligação entre o que acontece no Senhor dos Anéis e nos livros do Tolkien. Enfim, a gente vai falar um panorama geralzão sobre o personagem. No segundo vídeo, a gente vai entrar de fato no reino de Angmar e nas primeiras batalhas do Rei Bruxo contra o reino de Arnor. E no terceiro vídeo, para a gente fechar, nós vamos falar sobre todas as peripécias, todas as aventuras e todas as guerras que o Rei Bruxo de Angmar travou contra Gondor, certo? Calma que não fica perdido. O que é Arnor? O que é Gondor? Quem que é esse cara? Eu não tô lembrando de nada. Calma, durante esses vídeos aqui eu vou explicar tudo direitinho, vou tentar ser o mais didático possível, porque eu sei que muita gente que assiste esses vídeos, inclusive eu não sou, por exemplo, um grande conhecedor, um crânio sobre o universo do Tolkien. Eu conheço um pouquinho assim dos livros, vou tentar criar esse conteúdo aqui para vocês, mas eu sei que muitos de vocês estão mais familiarizados com os filmes, as adaptações, tanto dos filmes do Senhor dos Anéis, trilogia do Hobbit e também agora a série da Amazon Anéis de Poder. Fica tranquilo que você não vai ficar perdido, você não precisa ter lido, ter um conhecimento não é igual o filme da Marvel, que você tem que ter visto a série, o filme, para você entender o filme que está sendo lançado. Não, aqui a gente vai tentar ser o mais didático possível para todo mundo entender e todo mundo ficar craque nesse personagem que é um dos mais incríveis e vocês vão entender o porquê que esse cara é tão brabo e tão importante lá na época da Guerra do Anel. Mas antes da gente entrar de fato aqui no assunto do nosso vídeo, eu quero deixar pelo menos 3 disclaimers. O primeiro eu já mencionei, eu não sou um grande especialista aí do universo do Tolkien, da Terra-média, do Legendário, então se porventura eu falar alguma besteira, alguma canelada aqui, pode me corrigir à vontade aqui nos comentários, tá? Desde que seja feita, como sempre que eu falo aqui, desde que seja feita de forma respeitosa, educada, civilizada, certo? Porque o Falando Cinema não é uma comunidade de ódio, é onde às vezes a gente dá nossa opinião, porque no final das contas o vídeo é só uma minha opinião, e vocês podem deixar a opinião de vocês aqui nos comentários, e todo mundo se respeita, todo mundo às vezes pode dar uma rebatida, mas claro, tudo dentro do campo do respeito, sempre no campo da tolerância, tá? Não vamos deixar a nossa comunidade aqui tóxica, como a gente vê várias comunidades aí de outros youtubers por aí de cultura pop, beleza? Outro disclaimer que eu quero deixar é em relação aos spoilers, porque se a gente vai falar aqui, se a gente tá se propondo a falar tudo sobre o Rei Bruxo de Angmar, esse vídeo tá lotado de spoilers dos livros de Tolkien, então Senhor dos Anéis, um pouco do Hobbit, uma coisinha que outra aí dos outros livros, mas principalmente dos apêndices do Senhor dos Anéis. Mas por que eu tô falando desse disclaimer de spoiler? Já que é óbvio, porque a gente vai falar sobre os livros. O spoiler aqui que eu tô deixando essa ressalva é por conta da galera que tá chegando agora nesse universo, desse fandom do Tolkien, do Senhor dos Anéis, do universo da Terra-média, por conta da série da Amazon, Anéis de Poder. Porque vira e mexe, eu vou mencionar aqui personagens que estão sendo introduzidos e apresentados lá na série da Anéis de Poder, que no futuro alguns deles aí não vão estar vivos. Então se eu mencionar o fulano de tal que já morreu há um tempão, pode ser um spoiler e pode atrapalhar a experiência de quem às vezes nunca leu os livros do Tolkien e está interessado na narrativa da série. Então, principalmente para você que às vezes não está tão familiarizado assim com a trilogia do Senhor dos Anéis, com a trilogia do Hobbit, mas que está chegando aí por conta do Anéis de Poder, esse vídeo aqui pode ter alguns spoilers que podem atrapalhar a sua experiência, tá? Eu tô deixando esse disclaimer nesse vídeo, mas vai valer para todos os 3 dessa trilogia, tá bom? E o último disclaimer que eu quero deixar aqui é em relação às pronúncias. A gente sabe que o Tolkien criou umas línguas aí, Quenya, Sindarin, Cusdo, a língua negra de modo que às vezes são meio difíceis pra gente aqui do Brasil pronunciar, certo? Eu vou tentar me esforçar ao máximo aqui para tentar fazer a pronúncia fiel e correta, mas cara, se porventura eu pronunciar algum trem errado, pelo amor de Deus, não me crucifique aqui nos comentários, né? Compreendam, porque às vezes é meio difícil algumas pronúncias de Tolkien. Mas então beleza. Nossa Deus, hein? Mas então beleza. Nossa, Jesus, hein? Ok. Nossa, eu espero que não tenha saído nada disso no áudio, porque tá um cara saindo com uma banheirada ali. Deixa eu contar, viu? Jesus, filho, vai! Pega o caminho. Mas então beleza, já que eu mencionei um vídeo que eu fiz aqui pro canal onde eu falo sobre os principais eventos dos livros do Tolkien que seriam abordados na série Anéis de Poder, vamos voltar um pouquinho no tempo para a época desse vídeo, desses fatos e entender o que estava acontecendo lá em Númenor na Segunda Era da Terra-média. Quando a gente assiste a primeira temporada da série Anéis de Poder, a gente vê lá Númenor já estabelecida, no seu apogeu militar, social, o seu ego já começando a se inflar, mas é claro que no universo de Tolkien tudo tem uma origem, tudo tem uma gênese, tudo tem um porquê de estar lá, certo? Isso que é o fascinante, isso que expande ainda mais o universo
da Terra-média, e o Tolkien era especialista em descrever, a ponto de vez em quando ser um pouquinho chato para vários leitores aí, não gostam muito da parte descritiva do Tolkien e tal, mas é porque ele imaginava a Terra-média, cara, com muitos detalhes, era um universo gigantesco. Mas enfim, de onde vieram os Númenóreanos, quem que é aquele povo, por que eles têm vida mais longa? Vamos lá, vamos entender um pouquinho disso aí. Lá na primeira era da Terra-média, o principal inimigo que havia não era o Sauron, acredite se quiser, era um cara chamado Morgoth, ou então Melkor. Ele era o principal Senhor do Escuro. E o Sauron, onde é que estava o Sauron nessa época? O Sauron era só um tenente, era meio que um braço direito do Morgoth, mas ele que era o brabo, o inimigo a ser vencido. E o que aconteceu? O Morgoth, ele foi vencido, podemos dizer assim, no final da Primeira Era, na batalha conhecida como Guerra da Ira. E alguns dos homens, e quando eu falo de homens aqui, não falo de homem gênero, e sim de raça humana, alguns dos homens ajudaram os Valar, os Elfos, a galera toda a derrotar o Morgoth nessa última batalha da Primeira Era, que foi a Guerra da Ira. E esses homens, como recompensa pela ajuda deles contra o inimigo mortal, que era o Morgoth, ele tinha aliciado vários grupos de homens, principalmente lá no leste da Terra-média, e isso perdurou até na época do Sauron. Lembra? Os Lestenses, os Harad, aquela galera toda do leste ali, grande parte deles era partidária do Sauron, porque eles já tinham sido aliciados lá na época do Morgoth. Então, como recompensa pela participação deles na Guerra da Ira, os homens ganharam de presente dos Valar a Ilha de Númenor. Por isso que Númenor vira e mexe é chamada de Terra da Dádiva. E aí o que acontece? Os homens, eles tinham um tempo de vida limitado, basicamente como nós temos um tempo de vida limitado, certo? Mas como um presente, além do presente territorial que foi uma terra nova dada diretamente pelos Valar, eles passaram a ter uma vida estendida, prolongada. Não confundir isso com vida eterna. Os homens da Terra-média nunca tiveram vida eterna. Os Númenóreanos não têm vida eterna. Então, quando lá na série da Amazon você vê um cara normal falar que tem 200 anos, 300 anos, aquela coisa, não se assuste, eles não têm vida eterna, eles só têm um tempo de vida um pouco mais prolongado. E o que aconteceu com a galera de Númenor? Eles começaram a ter um sentimento meio que de inveja dos Elfos e dos Valar, porque eles tinham vida eterna, viviam lá em Valinor, em Amã, em Terras Imortais, um paraíso, aquela coisa toda, e eles, mesmo tendo uma vida maior, mais estendida em relação aos outros homens da Terra-média, acharam que a vida deles estava pouca. Pra você que não tá meio perdido nesse negócio de Valar, o que é Valar? O que é isso? O que você tá falando? Valar Morghulis. Gente, o Tolkien, o J.R.R. Tolkien, ele era cristão. E nas obras do Senhor dos Anéis, no universo da Terra-média que ele criou, ele também tem uma cosmogonia, ou seja, o mundo da Terra-média tem um deus único, né, que é o Eru, ou então Ilúvatar, e abaixo do Ilúvatar ele tem ali figuras, vamos dizer assim, figuras angelicais, que são subdivididas entre os Valar, que são os de maior grau, e os de menor grau, que são os Maiar, certo? Maiar plural, Maia singular. Valar plural, Vala singular. Para quem está mais familiarizado com os filmes do Senhor dos Anéis, a gente tem várias menções de Maias, que são esses de grau um pouco menor. Gandalf, Saruman, Radagast, Sauron, todos esses são Maiar, espíritos poderosíssimos, mas que são de um grau inferior. Então, se no decorrer do vídeo eu ficar falando Vala, falando Maia e tal, é essa organização que o Tolkien faz no universo dele, tá bom? E o Sauron, nosso querido inimigo aí da Terra-média, percebendo que os Númenóreanos estavam nutrindo esse tipo de sentimento de inveja, queriam ter vida eterna, queriam ter vida mais longa, estavam ansiando e ansiosos por esse tipo de coisa, o Sauron, que era muito astuto, percebeu essa fraqueza deles e falou: mano, agora que eu vou aproveitar para acabar com essa galera. E nisso o Sauron assumiu uma forma bela, que é uma forma de Anatar, que é o Senhor dos Presentes, uma forma élfica. E com esse disfarce de elfo e de bom moço, o Sauron conseguiu enganar o reino élfico de Eregion e fez os Anéis de Poder, como a gente está vendo lá no finalzinho da primeira temporada da série Anéis de Poder. Depois ele teve uma tretinha ali com Númenor, Númenor chegou arrasando os exércitos do Sauron. O Sauron fingiu que ele ia se entregar, foi levado como prisioneiro para Númenor e lá ele ficou só no veneninho para cima do rei. E ele sabia que os Númenóreanos tinham essa parada da vida eterna, queriam conquistar isso nem que fosse à força, e o Sauron, vendo isso, começou a jogar o veneninho ali na cabeça do rei, que já não era a cabeça muito boa, e como eu falei no vídeo que eu já mencionei, em um espaço muito curto de tempo, o Sauron saiu de prisioneiro do rei para conselheiro do rei. E aí, mano, Númenor se dividiu em dois partidos: o socialismo e o capitalismo.
Os homens do rei, que tinham essa parada da busca pela vida eterna e tal, e os fiéis, né, que era a galera que era fiel aos elfos, que tinha amizade ainda com os elfos, que respeitava Eru, respeitava os Valar, aquela coisa toda. E nesse período de divisão de Númenor, vários reis e rainhas passaram, uns perseguiam um pouco mais os fiéis, outros eram um pouco mais tranquilos em relação a eles e tal. Só que nesse meio tempo, os Valar, que eram, vamos dizer assim, essas figuras angelicais, começaram a mandar meio que recados pela natureza, recados pra galera de Númenor. Se vocês ficarem aí desrespeitando a gente, negando a gente, foi a gente que deu essa ilha pra vocês, a dádiva da morte para os homens, ela é uma dádiva e não uma maldição no universo do Tolkien e tal. Mano, se vocês continuarem assim, vai dar ruim. E eles foram dando os recados e o povo de Númenor, ó, cagando e andando pra eles. E, mano, quando os fiéis viram, mano, vai dar ruim, foi nisso que grande parte dos fiéis foram e vazaram de Númenor. Pegaram seus barcos e foram em direção à Terra-média. Porque no mapa da Terra-média, a Terra-média ficava mais no canto leste. Aí nós tínhamos a ilha de Númenor a oeste e mais a oeste nós tínhamos as Terras Imortais. Sim, no universo do Tolkien a Terra é plana, tá? Ainda bem que é ficção, não é verdade? E entre a galera que conseguiu fugir de Númenor antes que a ira dos Valar recaíssem sobre eles, nós vamos destacar aqui 3. O Isildur, o Anarion e o Elendil. Só que muito embora eles tenham sido bem-sucedidos em fugir da queda de Númenor, a viagem deles de Númenor para a Terra-média foi um perrengue atrás do outro, por conta de tudo que estava acontecendo em Númenor em si, e principalmente no mar, certo? Mesmo eles sendo da galera que era especialista em navegar, em navegação, os caras eram brabos assim do mar, mesmo assim foi um mó perrengue, a ponto deles, quando eles chegaram na Terra-média, eles foram jogados, mano, cada um para um canto. Depois que as coisas se acalmaram e eles se estabeleceram agora na Terra-média, o Elendil foi lá e fundou o reino de Arnor, com a capital sendo Anúminas, que ficava um pouco mais ao norte, enquanto o Isildur, junto com Anarion, fundaram o reino de Gondor, que a gente está um pouco mais familiarizado aí por conta dos filmes. Só que nessa época, diferente daquilo que a gente vê nos filmes, a capital de Gondor ainda não era Minas Tirith, e sim Osgiliath, que a gente também vê lá nas adaptações cinematográficas, que é aquela cidade que o Faramir volta lá para lutar, para tentar expulsar os orcs e falha, e quase morre, aquela coisa toda, né? Aquela cidade lá que fica meio que em ruínas na época da Guerra do Anel, é a cidade de Osgiliath, que é a primeira capital do reino de Gondor. Só que os Númenóreanos não se contentaram somente com esses dois reinos, eles também construíram várias outras coisas ali na Terra-média, como por exemplo os Argonath, que são aquelas estátuas gigantes que a gente vê lá na trilogia do Senhor dos Anéis, e eles também construíram a Torre de Orthanc, que é aquela torre que o Saruman fica. Aquilo lá não foi edificado pelo Saruman, e sim pelos Númenóreanos. O Saruman ele só ocupou aquele lugar ali. Bom, nesse meio tempo aí rolou todos os eventos da queda de Númenor, né? Os Númenóreanos eles foram até as Terras Imortais para desafiarem os Valar, muito sobre a influência do Sauron. Aí, mano, o negócio desandou de vez. Númenor foi totalmente afundada, só que o Sauron, muito embora tenha sido muito afetado pela queda de Númenor, obviamente o Sauron não morreu, certo? E quando ele soube que teve uma galera de Númenor, que ele odiava os Númenóreanos, quando ele soube que tinha uma galera que conseguiu escapar, obviamente o Senhor do Escuro não ia deixar isso barato. E é justamente nesse contexto que o personagem principal aqui da nossa trilogia vai entrar em cena. Mas calma, vamos voltar um pouquinho no tempo. O Sauron assume a sua forma de Anatar, aquela forma élfica, ele consegue se infiltrar dentro do reino de Eregion, aquilo que a gente vê mais ou menos ali no final da primeira temporada de Anéis de Poder. Na minha opinião, o ponto mais fraco da temporada foi esse final totalmente apressado. Mas enfim, o que acontece? Nos livros, o Sauron, né, tem essa forma élfica, entra no reino de Eregion e através da influência, da magia do Sauron, ele faz os Anéis de Poder, certo? E desses anéis, 7 ele entrega aos anãos, lembrando que Tolkien, plural de anão, não é anões, e sim anãos, e essa estranheza ela é proposital. Aí ele deu 7 para os anãos, 9 para os homens, e os 3 anéis élficos eles fizeram em segredo e conseguiram se livrar da influência do Sauron. E pouco tempo depois, ele lá nas chamas da Montanha da Perdição, foi lá e fez um anel e tentou escravizar todo mundo. Por quê?
Quando eu falo aqui que o Sauron odiava os Númenóreanos, ele não gostava dos Elfos, gente, o plano de dominação do Sauron, Senhor do Escuro, ele envolvia todas as raças. Ele queria ferrar com todo mundo. E a forja dos Anéis de Poder e o fato dele ter dado vários para os homens, alguns para os anãos, ter tentado enganar os elfos e fez um anel depois, tudo isso foi um grande passo que o Sauron deu nesse plano de dominação global que ele tinha. E ele foi bem sucedido, pelo menos em partes. No caso dos anãos que receberam 7 Anéis de Poder, o Sauron teve muita dificuldade em conseguir escravizar a vontade deles. E a gente sabe que os anãos eles já são meio teimosos por natureza, né? Just where do you think you're off to? Not this time. This time you must stay, Gimli. Have you learned nothing of the stubbornness of dwarves? Então dá pra dizer que o Sauron não foi bem sucedido em escravizar a vontade dos anãos. Só que o que aconteceu? Os Anéis de Poder que o Sauron deu para os anãos deram para eles muitas riquezas, cara. Eles conseguiram prosperar grandemente por conta da magia e do poder dos Anéis de Poder. Só que, claro, tudo que é barato sai caro. E com essa prosperidade exacerbada, essa coisa toda, veio a ira e veio a cobiça. E para quem leu lá o livro do Hobbit, e também leu um pouco lá do Silmarillion, a história dos anãos, aquela coisa toda, sabe o quanto essa prosperidade e essa cobiça dos anãos trouxeram diversas tretas e problemas para eles. Então, muito embora o Sauron não tenha conseguido afetar diretamente os anãos, ele acabou conseguindo afetar eles de forma indireta. Já os elfos, o Sauron já não conseguiu logo de cara escravizar a vontade deles, porque quando eles colocaram os Anéis de Poder que o Sauron tinha feito para eles perceberam que ele estava querendo escravizar a mente, queria entrar na mente deles e tal, e logo eles tiraram os anéis, deram um jeito de guardar ou então de destruir, não sei, e eles fizeram os 3 Anéis de Poder que são dos elfos, eles foram feitos em segredo, porque eles não contêm aquela magia que o Sauron colocou quando ele fez a forja de todos os anéis. E justamente pelo fato do Sauron não ter conseguido escravizar a vontade dos elfos, que ele largou e desencanou desse trem de elfo bom moço e tal, e partiu pra porrada com os elfos. Já no caso dos homens, eles foram muito simples do Sauron corromper, escravizar e dominar a vontade deles através de um anel. Por quê? Esses 9 homens que ganharam os Anéis de Poder do Sauron, eles eram reis, feiticeiros e guerreiros de antigamente. No caso dos homens, o principal efeito que os Anéis de Poder tiveram sobre eles foi o fato de que eles ganharam cada vez mais poder em seu tempo e principalmente longevidade. Alguns, aliás, vários, a maioria dos 9 homens que ganharam os Anéis de Poder não eram Númenóreanos, eram homens normais, certo? E eles começaram a ter uma vida tão longa, que a galera começou a achar que eles teriam de fato vida eterna. Só que assim como aconteceu com os anãos, o barato saiu caro. Então todos esses benefícios de poder, longevidade, entre aspas, vida eterna e outros poderes que eles começaram a ter, tudo isso veio com um preço, mano. E no caso dos 9, veio com um preço caríssimo. Para começar, por conta da longevidade dessa vida eterna que eles tinham, eles perderam totalmente a vontade de viver. Só que eles também ganharam meio que alguns poderes, como por exemplo, eles conseguiam ficar invisíveis, conseguiam percorrer várias distâncias sem serem notados pelos outros, mas ao mesmo tempo, mano, eles começaram a ter umas visões meio esquisitas aí de coisas que são invisíveis para os homens. E algumas dessas visões o Tolkien deixa bem claro que de fato algumas visões eram verídicas e outras eram meio que ilusões feitas pelo próprio Sauron. Já era o Sauron já escravizando e mostrando o domínio que ele tinha sobre esses caras. Nisso daí, mano, com o passar do tempo e da vontade, resistência, o bom coração ou então os maus desejos do coração desses homens, um após o outro foi caindo sobre a escravidão do anel, e nisso eles foram decaindo cada vez mais e mais a ponto de se tornarem totalmente invisíveis aos olhos humanos. Eles se tornaram espectros, por isso que eles são chamados de espectros do anel, ou então na língua negra de Mordor, Nazgûl. Desses 9 servos de Sauron, o Tolkien só revela a identidade, entre aspas, de 2 deles, o Rei Bruxo de Angmar, que é o nosso personagem principal aqui, e de outro cara que é o segundo em comando, que se chamava Khamûl, a Sombra do Leste.
Fora isso, a única dica de identidade que o Tolkien deixa em seus escritos é que 3 dos 9 Nazgûl eram Númenóreanos. E eu até acho que por conta dessa falta de informação nos escritos de Tolkien sobre a identidade dos Nazgûl, que a série Anéis de Poder na segunda, terceira temporada, cara, com certeza eles vão fazer uma adaptação para criar algum personagem que vai fazer parte dos Nazgûl. Mas veja, tudo isso que eu tô contando aqui pra vocês, da queda de Númenor, da forja dos Anéis de Poder, dos reinos em exílio, né, Arnor e Gondor, o surgimento dos Nazgûl, tudo isso, cara, tudo isso se passa na Segunda Era da Terra-média. Se você não tá muito ligado em negócio de Primeira Era, Segunda Era, Terceira Era e tal, vamos tentar resumir a questão aqui. A Terra-média dos escritos de Tolkien basicamente se passam em 4 eras diferentes. A Primeira Era, como eu já mencionei um pouquinho dela aqui, o principal inimigo era o Morgoth, e a Primeira Era termina com a derrota do Morgoth. Já a Segunda Era, que nós estamos focados nela aqui, sobre a questão do Númenor, os Nazgûl, Anéis de Poder, aquela coisa toda, tudo isso se passa durante a Segunda Era, e a Segunda Era termina lá na Batalha da Última Aliança, que é aquele prólogo que a gente vê lá nos filmes do Senhor dos Anéis. Depois disso nós temos a Terceira Era, que é onde se passa os eventos, por exemplo, do Hobbit, do Senhor dos Anéis, e a Terceira Era termina com a derrota definitiva do Sauron, que a gente vê lá no Senhor dos Anéis. E aí nós temos a Quarta Era, que se passa depois disso, onde tem pouquíssimos escritos ali do Tolkien, é mais uma questão de o que aconteceu com o Condado, o reinado do Aragorn, a morte do Aragorn, o restabelecimento dos reinos, aquela coisa toda. Enfim, tudo isso que eu tô falando, esses eventos da Segunda Era, da Terceira Era e tal, tudo isso é pra gente se situar cronologicamente nos acontecimentos, para vocês entenderem a importância e onde que o Rei Bruxo de Angmar entra nessa história. E já que nós já mencionamos aqui o nosso personagem principal, vamos dar uma focada nele. O Tolkien, ele não fala exatamente qual é a identidade, qual que é o nome do Rei Bruxo de Angmar. É Rei Bruxo de Angmar, ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe muito bem as origens dele, mas muito se especula que ele faz parte de um dos 3 Númenóreanos que receberam os Anéis de Poder. Por quê? Porque os Númenóreanos são descritos no livro do Tolkien como os mais fortes dentre os homens. Então, se entre os 9 homens que receberam os Anéis de Poder, o Rei Bruxo era o mais forte deles, e os mais fortes dos homens são os Númenóreanos, dá pra gente fazer esse link, né? De fato, faz sentido ele ser um dos 3 Númenóreanos que receberam Anéis de Poder. Mas é bem verdade que essas questões, o nome dele, a origem dele, não são importantes, porque a importância do Rei Bruxo de Angmar não está no passado, e sim no presente. Por isso que a gente vai sair, dar um salto temporal. Vamos sair da Segunda Era e vamos entrar agora na Terceira Era. E com essa mudança temporal nós temos novidades, porque lembra que eu falei? A Segunda Era termina na Batalha da Última Aliança. E o que acontece nessa batalha? O Sauron, ele é derrotado. Só que o Sauron não é o único camarada a perder a vida nessa batalha. Dentre as pessoas, as inúmeras pessoas que perderam a vida, a gente tem que destacar aqui que 2 pessoas importantes aqui para nossa história morreram. Em primeiro lugar, o Elendil, que era rei e fundador do reino de Arnor, e também o Anarion, que era um dos reis e também fundador do reino de Gondor. Já o Isildur, que era o outro rei e também fundador do reino de Gondor, ele até sobreviveu à batalha, mas infelizmente ele acabou cedendo à tentação ali do Um Anel, não jogou ele lá na Montanha da Perdição e deixou o Elrond muito bravo com ele. Destroy it! Isildur! Então, se o mal do mundo ainda não foi extinto, obviamente que em algum momento o negócio ia voltar a dar problema, até porque não tem como o Sauron morrer, porque o Sauron é um espírito, então ele pode até ser destruído, pode ser derrotado, pode ser afetado, mas destruído por completo não tem como. E o negócio começou a desandar logo no começo da Terceira Era, não demorou muito para as coisas acontecerem. Olha só, 2 anos depois da Batalha da Última Aliança, e o Isildur manteve o anel com ele, o Isildur acabou sendo emboscado por orcs, e nisso, mano, morreu ele, morreu um monte de filhos, e o anel foi perdido no rio Anduin. E com a morte do Isildur, todos os pais fundadores dos reinos do exílio acabam morrendo. E aí você já viu aquela história do avô constrói, o filho usa e o neto destrói? Cara, no caso do reino de Arnor, foi exatamente isso que aconteceu. Só que essas tretas de Arnor não aconteceram imediatamente. Depois que o Isildur morreu, teve ainda 8 reis, e o último deles foi um cara chamado Earendor, que reinou, se não me engano, por 84 anos. E, mano, a partir desse cara que o negócio começou a desandar. Por quê?
Quando o rei Eärendil acabou falecendo, o filho dele, que é o Amlife, que é um nome difícil até de pronunciar... Mas homem é de dicção agora, mano. Os homens... Ele começou a ter uma treta muito forte com os irmãos mais novos dele a respeito da sucessão do trono. E a treta deles foi tão forte, mas tão forte, que Arnor, que era um reino uno, passou a ser dividido em 3 reinos. Esse camarada, que é o Amlife, ele fundou o reino de Arthedain, enquanto os outros 2 irmãos fundaram os seus reinos, que é Rhudaur e Cardolan. Mas se você acha que simplesmente depois que eles dividiram a terra, beleza, cada um fica com seu canto, com seu reino, maravilha. Se você acha que isso aí resolveu a treta... Achou errado, otário? Não adiantou nada, mano. Mesmo depois que eles se dividiram em 3 reinos, eles continuavam tretando entre si. E uma das principais questões que eles viviam brigando é qual dos 3 reinos teria a posse do Topo do Vento. Lá no Topo do Vento ficava a Torre de Amon-Sul, onde ficava a principal das Palantir, que são aquelas pedras videntes. Lembra lá do Senhor dos Anéis aquelas bolas de cristal, entre aspas, né? Que o Saruman, que o Sauron ficavam usando, que o Pippin pega depois, aquelas lá são as Palantir, né? E uma dessas Palantir estavam lá na Torre de Amon-Sul, que lá no Senhor dos Anéis a gente vê lá a Torre de Amon-Sul já em ruína, certo? Lá o Topo do Vento, onde o Frodo é esfaqueado pelo Rei Bruxo de Angmar, nosso personagem principal, lá é a Torre de Amon-Sul. Dito isso, lembra que eu falei com vocês que o Sauron foi derrotado no final da Segunda Era e não morto? Pois é, galera, o Sauron é espírito, então não tem como ele ser derrotado 100% e ele de alguma forma deu um jeito de voltar. Só que o que aconteceu? Ele voltou esperto e sagaz, porque o Sauron era muito astuto. Ele ainda nutria um ódio gigantesco pelos Númenóreanos, queria extinguir eles da face da Terra, só que quando Arnor era unificada e Gondor estava muito forte, ele tinha tentado bater de frente com os 2 e se ferrou na Batalha da Última Aliança. Então, obviamente, o Senhor do Escuro não ia cometer o mesmo erro. Então, quando Sauron dá um jeito de voltar e ele quer continuar esse plano para erradicar os Dúnedain, ele faz um plano lento, devagar, mas muito bem pensado. E nessa época, quando o reino de Arnor já estava brigando entre si, já tinha um bom tempo, claro que o Sauron ia se aproveitar disso. Mas como ele ainda não estava 100%, ele decidiu que ele não iria cuidar da questão de Arnor pessoalmente, mas aí ele pegou e mandou o seu servo mais brabo, o Rei dos Bruxos de Angmar. Mas essa ascensão do reino de Angmar e as guerras do Rei Bruxo contra o reino de Arnor, a gente vai falar tudo sobre elas na segunda parte da nossa trilogia, tá bom, pessoal? Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você caiu aqui de paraquedas no canal Falando Cinema, aproveita aqui embaixo para se inscrever, mano. E clica também no sininho para ativar notificações. Já que a gente tá falando que é trilogia, fica ligadinho aqui no canal, porque quando sair a parte 2, você ser o primeiro a ficar sabendo, pessoal. Deixa também um like nesse vídeo e deixa aqui nos comentários também suas correções, suas críticas, suas opiniões sobre essa história. Você gosta, você sabia dessa contextualização do Rei Bruxo? Você acha que ele é um personagem maneiro? Deixa tudo aqui nos comentários e no mais é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Porém agora, sob o Senhor de Barad-dûr, o mais cruel de todos os seus capitães já domina tuas muralhas exteriores, continuou Gandalf. Rei de Angmar muito tempo atrás, feiticeiro, espectro do anel, senhor dos Nazgûl, uma lança de terror na mão de Sauron, sombra de desespero. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Cinema e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre o Rei Bruxo de Angmar. Para você que perdeu a primeira parte, ela está passando aqui nos cards agora e também vai estar linkada no final do vídeo. É extremamente importante que vocês tenham visto a primeira parte, onde eu dou um panorama geral sobre o personagem, as origens e o que estava acontecendo na Terra-média, para vocês entenderem de fato o contexto específico que nós vamos falar na segunda parte e também na terceira parte. Vai ser uma trilogia de vídeos incríveis, então vai me dar muito trabalho, aliás, já me deu muito trabalho montar esse roteiro, então eu conto com vocês. Como que vocês podem me ajudar? Se inscrevendo aqui no canal Falando Cinema, se porventura você ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que esse conteúdo é relevante, e o YouTube vai recomendar não só minhas coisas mais para você, e mais também vai recomendar o meu conteúdo para outras pessoas que têm um gosto parecido. Então, deixa um like nesse vídeo porque ajuda bastante. Você deixa também o seu comentário para gerar aqui um
nosso engajamento, compartilhe com seus amigos. Enfim, siga também o Falando Cinema nas outras redes sociais, tá passando aqui embaixo agora, vira e mexe, tem conteúdo que é exclusivo. E também assista ou escute o nosso podcast Falando Cinema, que também é conteúdo exclusivo. Eu não pego o conteúdo do vídeo, transformo em áudio e falo que é podcast. É negócio separado, exclusivo, tá disponível aqui no YouTube no formato de vídeo / áudio, mas também tá disponível nas principais plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music. Enfim, dito isso, vamos embora para a segunda parte do nosso papo sobre o Rei Bruxo de Angmar. Nós terminamos a primeira parte aqui do nosso papo falando sobre a divisão que houve dentro do reino de Arnor e como que o Sauron, que era muito esperto, percebeu que essa divisão seria positiva para ele, que ele poderia explorar esse problema interno que estava acontecendo dentro desse reino, que era dos descendentes dos Númenóreanos, que são os Dúnedain, e que como o Sauron não estava 100% ainda, ele decidiu não tratar da questão pessoalmente e sim utilizar o seu servo mais poderoso, que é o Rei Bruxo de Angmar. Mas antes, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o final da Segunda Era. Lembra que eu falei lá no vídeo passado que a Segunda Era termina na Batalha da Última Aliança e na derrota do Sauron? Muito embora ele não tenha sido derrotado definitivamente, ele foi bastante afetado porque ele perdeu o anel. Lá ele. Talvez você possa fazer o seguinte questionamento, principalmente se você está mais familiarizado com as adaptações cinematográficas, trilogia do Senhor dos Anéis, trilogia do Hobbit e agora a série da Amazon Anéis de Poder. Igor, no final lá da Batalha da Última Aliança, onde é que estavam os Nazgûl? Lá no prólogo do Senhor dos Anéis, beleza, lá aparece o Sauron, aparece o Elendil, o Gil-galad, aquela coisa toda, mas não aparecem os Nazgûl. Eles estavam lá? Bom, se eles estavam nessa batalha que culminou com a derrota do Sauron, eu não sei, mas o que o Tolkien deixa bem claro nos escritos do Senhor dos Anéis é que quando o Sauron foi derrotado na Batalha da Última Aliança, os Nazgûl caíram na escuridão. Ou seja, eles deram uma sumida, porque para os Nazgûl existirem como espectros não visíveis aos homens no mundo material, eles precisam da força vital e da magia negra do Sauron. Quando o Sauron foi derrotado, os Nazgûl meio que foram junto com ele. E na cronologia dos eventos da Terra-média, os Nazgûl só voltam a reaparecer mais de 1000 anos depois. Quando que isso acontece? Justamente quando Tolkien começa a falar que o Rei Bruxo vai para o norte da Terra-média, mais ao norte ainda do que era o reino de Arnor, e lá ele funda o reino de Angmar. E quando o Rei Bruxo vai fundar esse reino, obviamente ele tem que povoar ele com gente. Ele só colocou cidadão de bem lá em Angmar, colocou orques, homens cruéis e criaturas malignas. Honesto. Ah, e talvez uma outra pergunta possa surgir na mente de vocês, que é em relação a Gondor. Igor, se o Sauron não gostava dos Númenóreanos, ele não gosta dos Dúnedain, se eles se estabeleceram na Terra-média com os reinos de Arnor e Gondor, e a gente tá falando aqui das guerras do Rei Bruxo contra o reino de Arnor, Sauron esqueceu Gondor? Ele deixou pra lá? Ele deixou pra depois? Claro que não, galera. O Sauron não deixou pra depois, o Sauron não esqueceu Gondor, mas quando o Sauron percebeu que Arnor tinha se dividido e estava tendo esse monte de treta interna, ele percebeu que era a chance perfeita dele focar toda a sua força para lidar com Arnor. Com Gondor, a gente vai ver na terceira parte aqui da nossa trilogia que ele também começou a agir, mas que ele estava bem devagarzinho, mas depois também ele fez um arregaço lá em Gondor. A gente vai falar isso mais pra frente, calma. E lembra que eu mencionei na nossa primeira parte que o reino de Arnor, que era unificado, se dividiu nos reinos de Arthedain, Rhudaul e Cardolan? Pois é, quando o Rei Bruxo fundou o reino de Angmar, o reino de Arthedain já estava no seu 6º rei, e quando ele veio a falecer, assumiu o filho dele, que era o Argeleb I. E se nós também falamos que a própria fundação, essa divisão de Arnor nesses 3 reinos, foi objeto de uma treta, de uma confusão entre os parentes, esse camarada, esse Argeleb I, ele colocou mais lenha nessa fogueira. Por quê? Ele, que era rei de Arthedain, ele viu que os outros reinos, que era Rhudaul e Cardolan, nenhum desses reinos eles tinham mais a linhagem real do Isildur. Aí ele falou: ah, mãos, quer saber? Já que o negócio é sanguíneo, então eu não vou só ser rei de Arthedain, eu vou reivindicar sobre toda Arnor. Toda a Arnor me pertence. Esse negócio de Rhudaul e Cardolan
pode até manter essa divisão, mas é o seguinte, eu vou ser rei de tudo. Tá tudo certo pra dar errado, né? Obviamente, Rhudaur não aceitou essa reivindicação e começou uma guerra, uma treta entre os reinos. E sabe de que forma o rei bruxo de Angmar entra nessa história? Como o próprio rei falou, nos reinos de Rhudaur e Cardolan já não haviam mais herdeiros de Isildur. E para piorar, quem era rei na época em Rhudaur, ele tinha uma aliança secreta com o reino de Angmar, ou seja, essa guerra que eles travaram sobre Arnor e tal, rejeitou reivindicação, não era só uma questão política, cara. Tinha também um interesse gigantesco de Angmar em, mano, acabar com a galera de Arnor, porque lá de fato era o último remanescente onde havia a linhagem de Isildur no poder e no trono. Nessa batalha terrível que aconteceu, infelizmente o rei acabou morrendo e o filho dele tomou posse do trono, mano, no meio da confusão, no meio da porradaria. Só que aí o filho dele, que era o Arveleg I, ele se juntou com Cardolan, o reino de Cardolan, e se juntou também com os elfos lá de Lindon. Lembra que aquele reino élfico que aparece na primeira temporada da série Anéis de Poder, que é o reino do Gil-galad, ali é Lindon, certo? Eles todos se juntaram para enfrentar Rhudaur e Angmar, né, juntos, já que eles estavam meio que mancomunados. Depois que eles formam essa aliança, eles conseguem pelo menos repelir o inimigo e com isso eles vivem um tempo de relativa paz. Só que infelizmente isso não durou muito tempo. Pouco mais de 50 anos depois, Angmar fez um novo ataque e dessa vez eles foram mortais. O reino de Cardolan foi invadido, inclusive a Torre de Amon-Sul. Lembra que eu falei na primeira parte que uma das tretas que havia entre os três reinos era justamente a posse do Topo do Vento, onde ficava a Torre de Amon-Sul, que a gente vê lá no Senhor dos Anéis? Pois é, a Torre de Amon-Sul foi totalmente devastada. É por isso que lá no Senhor dos Anéis, quando ela aparece, ela já está em ruínas. Foi por conta desse ataque feito pelo rei bruxo de Angmar. E para piorar a situação, nesse ataque o rei Arveleg I também acabou sendo morto. A única notícia boa que teve dessa batalha aí é que pelo menos a Palantir, que ficava lá na Torre de Amon-Sul, foi salva e o inimigo não teve posse dela. Mas basicamente essa é a única notícia boa que teve, mano, porque Cardolan foi totalmente devastada, apagada do mapa da Terra-média. E nisso aí, os Dúnedain, que já estavam dispersos dos outros reinos antes dessa treta toda, mano, depois disso piorou, vários deles foram mortos, outros perseguidos, vários deles fugiram, ficaram meio que errantes aí pela Terra-média e, para piorar, Rhudaur foi cada vez mais ocupada por servos de Angmar e homens cruéis. E se você acha que tá pouco tempo depois, na Terra-média, teve uma peste, mano, uma clara alusão ali do Tolkien à gripe espanhola, e eu acho que também tem um pouquinho ali de peste negra na inspiração dele. Rolou uma peste, mano, que assolou esse lado da Terra-média. E Cardolan, que já estava em frangalhos, mais e mais pessoas morreram a ponto de em Cardolan não ter mais Dúnedain nenhum vivo. Mas calma que a treta ainda não acabou, porque 30 anos depois Angmar atacou de novo, cara, e dessa vez o alvo foi Arthedain. Cardolan já estava devastado, os Dúnedain já tinham sido extintos, o que sobrou tinha fugido, estava errante pela Terra-média. Mano, dessa vez foi Arthedain o alvo, e mano, Angmar fez um arregaço de novo. Eles sitiaram e depois ocuparam a cidade de Fornos, perseguiram e expulsaram os Dúnedain que estavam naquele local, e para piorar, o rei da época de Arthedain, que era o Arvedui, ele até conseguiu resistir, mas no final das contas ele não morreu, mas ele foi obrigado a fugir do local. Só que infelizmente o destino do rei foi trágico, galera. Ele conseguiu fugir, mas passou um perrengue danado, passou fome, foi uma complicação até que ele conseguiu ser abrigado pelos Homens da Neve. E esses caras, eles tinham pavor do rei bruxo de Angmar. Eles falavam que ele tinha poder de produzir gelo e de desfazer gelo da forma que ele quisesse. Aí não se sabe como eles eram os caras que moravam num lugar muito frio, Homens da Neve e tal. Não se sabe muito bem se isso é uma metáfora sobre o poder do rei bruxo ou se isso de fato era literal. Mas os caras morriam de medo dele. E o rei Arvedui, ele estava achando que a ajuda dele, o auxílio que ele teria, viria de Gondor. Só que na verdade acabou que não veio, mas veio na verdade de um elfo. Mas não é um elfo qualquer, porque ele é um elfo importantíssimo que vira e mexe está aparecendo lá nos eventos da Terra-média, que é o Círdan, o armador, o Círdan dos Portos. Inclusive tem uns boatos aí que na segunda temporada da série Anéis de Poder já vai aparecer o Círdan. Ele é um cara assim fantástico, um baita de um personagem também do legendário do Tolkien. Aí o nosso querido Círdan envia um barco para ajudar o rei lá onde ele estava, junto com os Homens da Neve e tal. Mas o que acontece? Quando o barco chega, os Homens da Neve, eles viram pro rei e falam assim, cara,
a gente tem um presságio que eu tô achando melhor o senhor ficar, é melhor o senhor ficar. E eles falam o seguinte, na época do verão, o poder do Rei Bruxo de Angmar dá uma minguada, dá uma diminuída. Mas agora que a gente está no inverno, o poder dele é mortal. Só que o Rei Arvedui, muito embora muito grato pelos Homens da Neve terem ajudado ele nesse período difícil que ele passou, apesar disso ele ignora o conselho dele, o presságio deles, deixa com eles um presente que inclusive é um anel, que é uma relíquia dos Dúnedain, que lá na frente vai parar lá em Valfenda e vai parar mais especificamente no dedo do Aragorn, que é o Anel de Barahir, que eu até tenho aqui uma réplica. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó, achei, ó. Olha só. Não sei se a câmera vai focar. Eu tenho esse anelzinho aqui há muitos anos, comprei no Mercado Livre. Isso aqui é uma das relíquias do Dúnedain. Inclusive, através desse anel, pelo menos nos filmes, que o Saruman reconhece, né, que o Aragorn é de fato o herdeiro de Isildur, né? Ele fala, então o Gandalf acha que achou o herdeiro de Isildur. He bore a strange ring. 2 serpents with emerald eyes, one devouring, the other crowned with golden flowers. The Ring of Barahir. So Gandalf Greyheim thinks he has found Isildur's heir. Eu vou até ficar usando ele aqui na gravação. Então, o que aconteceu? O rei ignorou o presságio dos Homens da Neve, mas infelizmente o presságio estava correto. Depois que ele subiu no barco, pouco antes do barco chegar em mar aberto, estava tão gelado, era um local inóspito, complicado, tava um gelo do caramba. Mano, infelizmente o barco veio a naufragar. E como o Rei Bruxo de Angmar, quando atacou Arthedain, acabou expulsando os filhos do Rei Arvedui, Arthedain basicamente deixa de existir. E como o Rei Bruxo já tinha ocupado totalmente Rhudaur e já tinha devastado Cardolan, quando ele derrota, com a morte do Arvedui, ele acaba com Arthedain, e com isso, através do poder e da influência das guerras do Rei Bruxo, o reino de Arnor, que foi fundado pelo Elendil, foi totalmente devastado. Mas apesar dessa história ser bastante triste e muita gente ter perdido a vida por conta de todas essas guerras e batalhas, Tolkien sempre deixa uma pontinha de esperança lá nos seus escritos. Porque a ideia, o propósito do Sauron, o propósito do Rei Bruxo, não era simplesmente atacar e devastar geograficamente, fisicamente Arnor, e depois Arthedain, Rhudaur e Cardolan. Eles queriam extinguir a linhagem dos Dúnedain e os Númenóreanos da face da Terra, porque o Sauron odiava esses caras. Mas apesar de muitos dos Dúnedain terem sido mortos, perseguidos, eles viraram guardiões, errantes pela Terra-média, apesar de toda a dificuldade que eles sofreram, eles não ficaram mais no trono de Arnor desde a morte do Rei Arvedui. Apesar de tudo isso, a linhagem do Isildur sempre se manteve preservada, porque sempre há, mesmo nos cenários mais adversos, uma pontinha de esperança. Só que se você acha que a história de Angmar e a história do Rei Bruxo acabam com essa vitória dele sobre Arnor, mano, vocês têm que ver o que esse cara apronta pra cima de Gondor. Se você acha que esse cara é brabo pelo que ele fez em Arnor, vocês têm que ver o que esse cara vai fazer com Gondor. Mas isso é papo pro nosso terceiro vídeo aqui na nossa trilogia. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, assiste primeiro a primeira parte, se você gostou. Se inscreva aqui no canal, clica no sininho e ativa as notificações. Por quê? Porque logo vai sair a parte 3 desse vídeo aqui no canal, então você tem que estar ligadinho. Porque quando você clica no sininho, você vai ser o primeiro a ficar sabendo quando tiver a terceira e última parte aqui da nossa trilogia, beleza? Compartilha esse vídeo aí com seus amigos que são fãs de Tolkien. No mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Sobre a criatura alada estava sentado um vulto de manto negro, enorme e ameaçador. Usava uma coroa de aço, mas entre a borda e o traje não havia nada para ser visto, senão um brilho mortífero dos olhos, o Senhor dos Nazgûl. Retornara ao ar, convocando sua montaria antes que a escuridão se desfizesse, e agora estava de volta, trazendo ruína, transformando a esperança em desespero e a vitória em morte. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Falando Cinema, e no vídeo de hoje nós vamos finalmente encerrar a nossa trilogia sobre o Rei Bruxo de Angmar.
Se você, porventura, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no Falando Cinema se você ainda não for inscrito. Clica também no sininho para ativar as notificações, porque aí sempre que tiver novidade, você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Deixa também um like nesse vídeo de uma vez, não espera o final do vídeo, deixa um like aqui agora e também não esquece de deixar o seu comentário, sua opinião, sua crítica. Se você não tem nada a dizer, deixa aqui um emoji, deixa um ponto, deixa um negócio aleatório, porque isso também ajuda a gente a crescer aqui na relevância dentro da plataforma do YouTube. E obviamente eu também tenho que convidar vocês a assistirem as duas primeiras partes dessa trilogia, porque muito embora eles sejam vídeos independentes entre si, ao mesmo tempo eles também fazem parte de uma linha narrativa de raciocínio. Então, para você entender 100% do que eu vou falar nesse vídeo aqui, você tem que ter visto a contextualização e a introdução que eu fiz tanto na segunda parte quanto também na primeira, beleza, pessoal? Mas vamos lá, antes da gente começar aqui nossa história, deixa eu deixar pelo menos um disclaimer aqui pra vocês. A gente sabe que o universo do Tolkien é um universo gigantesco, é cheio de rei, é cheio de nome, cheio de genealogia, é cheio de lugar, é cheio de elfo, a gente sabe como é que é as coisas, é até muito denso. E como isso aqui é um vídeo do YouTube, não é um negócio ipsis literis daquilo que está nas obras do Tolkien, na primeira e na segunda parte teve alguns sacrifícios ali em relação a certas coisas, certos eventos, certos personagens, que muito embora apareçam na história, não tem tanta importância assim para a narrativa que eu estou construindo nessa trilogia, que é para falar sobre o Rei Bruxo de Angmar. Isso já teve nas duas primeiras partes, só que nessa terceira parte eu tenho que deixar esse disclaimer, porque a história de Gondor é a mesma coisa, mano, é cheia de gente, é cheia de rei, só que nesse caso, vários pequenos eventos, várias pequenas questões que são mencionadas nos livros, por isso que eu recomendo vocês, gente, isso aqui é só um vídeo. Se você quiser saber mais da história, quer saber na íntegra o negócio, vai procurar o Silmarillion, vai procurar os apêndices do Senhor dos Anéis, vai procurar saber do universo do Tolkien, ou então vários canais aqui do YouTube que falam sobre assuntos, sobre o Legendário e tal, que são 1000 vezes melhor do que eu e muito mais esperto do que eu nesse assunto. Então, para você que conhece mais do Legendário, conhece um pouco mais da história de Gondor, do Rei Bruxo de Angmar, pode achar estranho nesse vídeo aqui um sacrifício maior. Poxa, o Igor não mencionou esse evento, essa batalha, esse rei, essa pessoa, esse personagem, ou então mencionou o cara, mas falou muito en passant. Gente, a gente vai ter que dar uma resumida aqui pro vídeo do YouTube ficar mais dinâmico, mais tranquilo, para trazer inclusive mais fãs aí pro universo do Senhor dos Anéis, beleza? Agora sim, pega aí o seu café ou então o seu copo d'água, porque aqui em Minas Gerais tá calor pra caramba, prepara aí na sua poltrona, no seu sofá, na sua cama, sei lá onde é que você tá, e vamos falar sobre o professor Ronald Tolkien. Para a gente fazer uma recapitulação e uma contextualização do que estava acontecendo na Terra-média nesse período, vamos voltar lá para Númenor na Segunda Era. Eu mencionei isso na primeira parte da nossa trilogia, mas a cidade de Númenor, em um determinado momento, passou por uma divisão política, que foi a galera que era próxima dos elfos, que eram fiéis e respeitavam e temiam os Valar, e a galera que foi pro lado do Sauron, para a influência do mal, e essa divisão causou o que é conhecido como a Queda de Númenor, que a gente vai ver ainda, imagino eu, lá na série meio complicada dos Anéis de Poder. Só que um pouquinho antes da Queda de Númenor, alguns dos fiéis conseguiram pegar barcos e irem em direção à Terra-média, e quando eles chegaram na Terra-média, eles fundaram os reinos de Arnor e de Gondor. Na segunda parte da nossa trilogia, eu falei sobre a questão das guerras do Rei Bruxo de Angmar contra o reino de Arnor, e nessa terceira parte a gente vai focar especificamente nas guerras e nas tretas do Rei Bruxo contra o reino de Gondor, que a gente está um pouco mais familiarizado aí por conta da trilogia de filmes do Senhor dos Anéis. Também no vídeo passado eu mencionei que o reino de Arnor foi fundado pelo Elendil, e até um determinado momento o reino era um reino unificado, que tinha seus problemas, tinha suas dificuldades, mas até então tava tudo bem. Só que aí, mano, o Elendil depois veio a morrer, uma galera que depois tomou posse do trono, começou a fazer um monte de besteira, até que o reino de Arnor se dividiu em 3 reinos diferentes: Rhudaur, Cardolan e Arthedain. E obviamente o Sauron estava de olho nisso e mandou o seu servo mais forte, que é o Rei Bruxo de Angmar, personagem principal aqui da nossa trilogia, para fazer o arregaço lá no reino de Arnor, e a gente mencionou no vídeo passado que ele conseguiu, mano. Ele acabou com tudo. Não é à toa que lá no Senhor dos Anéis, durante toda a trilogia,
a gente nem vê menções do reino de Arnor, porque ficou totalmente devastado mesmo. Só que no vídeo passado eu também ergui a seguinte dúvida: se o Sauron não gostava dos Númenóreanos, e os Númenóreanos estavam tanto em Arnor quanto em Gondor, e a gente viu no vídeo passado que parece que o foco do Sauron estava em Arnor, e Gondor? O que estava acontecendo com Gondor nessa época? O Sauron estava deixando para depois, ele perdeu o foco em Gondor, não queria mais mexer com eles. O que estava acontecendo? Bom, enquanto Arnor estava passando pelos seus perrengues internos e externos, Gondor até então permanecia unida e forte. Só que infelizmente isso não durou muito tempo. Se você está mais familiarizado com as adaptações do Senhor dos Anéis, você vai lembrar que o reino de Gondor, quando aparece nos filmes, muito embora seja um reino muito grande, de muita importância, um negócio bacana, legal, ao mesmo tempo ele é um reino bastante decadente, principalmente pelo fato de que Gondor era um reino, só que não tinha um rei, era governada pelos regentes, e principalmente pelo fato do regente da época, que era o Denethor, ele estava meio desequilibrado das ideias. Abandon your post! Flee for your life! Você é maluco, é? Mas, obviamente, nada que acontece dentro do universo do Tolkien é do nada, mano. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, tudo tem um histórico, tudo tem uma história pregressa. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, mano. É impressionante a habilidade que o Tolkien tem de criar um background para as coisas até pequenas e teoricamente insignificantes para a história dele, mano. É uma arte que ele dominou à perfeição. E, obviamente, Gondor também está incluída nisso. Essa decadência que a gente vê lá no final da Terceira Era, nos eventos do Senhor dos Anéis, isso começou muito tempo antes daquilo. Então vamos tentar entender a origem dessa decadência. A gente mencionou nos vídeos passados, mas os Dúnedain, que eram os descendentes dos Númenóreanos que foram para a Terra-média, muito embora eles não tivessem vida eterna, eles tinham um tempo de vida muito mais prolongado do que os homens comuns. Tudo isso por conta da bênção que os Valar, que são essas figuras angelicais do universo do Senhor dos Anéis, do universo do Tolkien, deram para eles por conta da ajuda que os homens prestaram. Alguns dos homens prestaram lá no final da Primeira Era, na batalha na Guerra da Ira. E justamente por causa desse dom que os reis de Gondor passaram a se casar com uma idade muito avançada e começaram a ter menos filhos. E como era uma monarquia hereditária, muito embora você possa até pensar, então é menos filhos, menos chance de ter guerra para o trono. Só que o problema é que o tempo foi passando, os reis foram perpetuando essa prática até o ponto em que chegou um rei lá em Gondor que casou com uma idade tão avançada, mano, que ele simplesmente não teve filhos. Ou seja, havia um reino importantíssimo que não tinha um herdeiro legítimo ao trono. É claro que lá na frente isso vai dar ruim, só que mesmo assim, nesse meio tempo, claro que Gondor tinha os seus problemas aqui e ali, uma treta, uma batalhazinha que eles tinham que lutar e tal, mas apesar disso, Gondor estava firme, forte, unida. Só que o negócio começou a desandar legal mesmo, quando assumiu o trono o 20º rei de Gondor, que foi o Valacar. Mas vamos voltar só um cadiquinho no tempo para a época que o Valacar ainda não era rei, mas sim um príncipe. O pai dele, que era o rei de Gondor na época, ele começou a ficar muito próximo da galera do norte da Terra-média. Quando eu falo norte, eu não tô falando de Arnor, que ficava mais ao norte em relação a Gondor. Eu falo do norte, é norte da Terra-média. A galera que era mancomunada com Sauron, uma galera meio complicada, meio briguenta, enfim. E galera, a gente sabe como é que a política funciona. Então, quando o rei de Gondor quis fazer essa aliança política com essa galera do norte, para selar, para garantir essa aliança dele, ele deixou parte dessa galera do norte morar lá no reino de Gondor. E para fortalecer ainda mais esse elo, ele pegou o filho dele, que era justamente o Valacar, que depois vai assumir o trono, e mandou ele lá pro norte como um embaixador de Gondor. Aí, mano, o que aconteceu? O Valacar foi lá pro norte e começou a gostar muito da terra, o clima maravilhoso, e também conheceu a filha do rei do norte, se apaixonou por ela e eles acabaram casando. Mas até aí, qual que é o problema? Mano, olha, ele conheceu a mulher lá no outro país, se apaixonou por ela, se casou. O rei lá de lá tá de tranquilo, o rei de Gondor tá ok com a situação.
qual que é o problema aí? Por que que isso vai gerar uma treta muito grande lá em Gondor? Como o Valacar era um Dúnedain, era um Númenóreano puro, de sangue puro, e essa moça não era Númenóreana, não tinha descendência Númenóreana, surgiu a preocupação não só com o Valacar em si, porque o Valacar tá beleza, ele vai viver durante muito tempo, mas surgiu a preocupação com a descendência deles, porque havendo essa mistura de sangue Númenóreano com o sangue dos humanos normais, a vida e a bênção dos Valar e esse dom que eles tinham de ter uma vida prolongada, aos poucos ia começar a diminuir e encurtar cada vez mais. Um tempo depois, o rei de Gondor acabou falecendo e quem assumiu o trono foi justamente o Valacar. Só que aí o Valacar envelheceu bem, foi tudo tranquilo, beleza. Só que quando o Valacar já estava mais velho e ele tinha essa vida muito estendida, a esposa dele, que era um ser humano normal, já tinha morrido há um mó tempão, mas pelo menos eles tiveram filhos, então a descendência estava garantida. Só que quando o Valacar morreu e esse filho foi assumir o trono, essa sucessão deu ruim, galera, deu ruim demais, porque além de toda essa polêmica dele não ser um Númenóreano sangue puro, ele ainda por cima era estrangeiro. Aí, meu irmão, um negócio que tava desandado, azedou o pé do frango de vez, mano, e Gondor se afundou numa guerra civil interna. Assim como aconteceu com Arnor, Gondor não chegou a se dividir em reinos diferentes, mas ficou numa treta interna que durou 16 anos e custou a vida de, cara, uma porrada dos Dúnedain. Mas além de todos esses problemas internos e da morte de vários dos Dúnedain, esse dom que eles tinham, né, de ter essa vida mais prolongada, aos poucos foram sendo retirados deles, certo? Isso fora essa questão de mistura de raça, mistura de sangue, que também ia encurtar. Tudo isso foi acelerando cada vez mais, gradativamente, esse declínio de Gondor. E se você acha que tá pouco, lembra que eu mencionei no vídeo passado sobre Arnor, que teve uma peste que assolou o lado de lá? Obviamente, Gondor também foi devastada por essa peste, por essa praga sombria. Por causa da peste, muitas pessoas em Gondor perderam a sua vida e dentre elas estava o rei da época e todos os seus filhos. E é justamente nesse ponto que as histórias de Arnor e de Gondor voltam a se entrelaçar novamente. Porque muito tempo depois desses acontecimentos, o rei de Gondor da época, que era o Eärnil, ele queria reaproximar o reino de Gondor do reino de Arnor, que na época já estava dividido em 3 reinos, e ele prometeu que se Arthedain precisasse de ajuda, Gondor iria ajudá-los. Bom, como nós vimos lá na parte 2, esse tempo de necessidade de Arthedain chegou e não demorou muito para chegar não, já que Arthedain estava passando um sufoco lá com as guerras que eles estavam travando contra o Rei Bruxo e contra o reino de Angmar. Mas quando o rei de Gondor ficou sabendo que Arthedain estava com problemas, ele foi lá e cumpriu a promessa dele. Mandou uma frota, mandou inclusive o filho dele, que era o Eärnur, que era capitão de Gondor na época, mandou uma ajuda para os caras. Só que infelizmente a ajuda chegou tarde demais. E quando a galera de Gondor chegou lá em Arthedain, já estava todo mundo morto, o Rei Bruxo já tinha feito o arregaço que a gente mencionou lá na segunda parte da nossa trilogia. Só que os caras não perderam a viagem. Eles se juntaram lá com os elfos que estavam ali para ajudar também e falaram, beleza, mano, os caras foram derrotados, mas o Rei Bruxo tá ali, é uma ameaça, cedo ou tarde ele vai vir pra cima da gente, vamos partir pra cima do cara. E eles foram, mano, foram pra cima do Rei Bruxo sem dó nem piedade. Nisso daí, o exército de Angmar e o Rei Bruxo já estavam afastados do campo de batalha, só que o Rei Bruxo ele era tão orgulhoso, cara, mas tão orgulhoso, que quando ele ficou sabendo que Gondor e os elfos estavam vindo pra cima deles e atrás deles, os caras estavam com sangue no olho, o Rei Bruxo ele era tão soberbo que ele falou, em vez de esperar os caras chegarem, eu vou pra cima, mano. E o cara foi sozinho pra cima dos caras. Mas, como diz o rei Salomão lá em Provérbios, a soberba precede a ruína. O Rei Bruxo achou que ele iria chegar lá e iria devastar o exército de Gondor, os elfos que foram ajudar, qualquer um que estivesse na frente dele. E ele se enganou, mano, porque a batalha foi pegada, o exército de Angmar veio, a galera se encontrou, teve uma batalha intensa, e o negócio foi tão pegado que eles conseguiram pelo menos fazer o exército de Angmar recuar. Só que a galera de Gondor tava tão sangue no olho, tava tão cheio de ódio pelo que o Rei Bruxo tinham feito com os irmãos dele, do reino de Arthedain, que os caras não contentaram, mano, não deixaram eles fugir, foram pra cima, brigaram de novo, e nessa batalha
todas as tropas do reino de Angmar foram derrotadas. Não sobrou ninguém de lá vivo. E o reino de Angmar, naquele dia, foi sepultado de vez. Só que é claro que quem foi derrotado foi o exército de Angmar e não o Rei Bruxo. O Rei Bruxo ainda estava lá. E quando ele viu que o exército dele foi derrotado, mano, 100%, ele largou aquela soberba de lado e entrou no modo Berserk, mano. Ele partiu pra cima do Eärnur, que era o capitão de Gondor e príncipe de Gondor também. Ele partiu pra cima, mano, e o Eärnur até conseguiu resistir um pouquinho, mas tomou-lhe uma porrada do Rei Bruxo, mano, que ele nunca esqueceu. E se você acha que a narrativa já tá empolgante o suficiente, mano, eu fico imaginando como é que seria uma adaptação cinematográfica dessa batalha, mano. Seria algo espetacular. Se você acha que tá pouco, mano, nessa hora que o Eärnur tá quase indo de arrasta pra cima, chega o elfo pra ajudar ele, mano, mas não é um elfo qualquer, não é um elfinho que a gente vê lá no Hobbit nem do Senhor dos Anéis. Chega simplesmente o Glorfindel. Mas se você não tá ligado em quem é o Glorfindel, ou Glorfindel, ou Glorfindel, pronuncia da forma que você quiser, vamos tentar aqui a gente se situar cronologicamente. Esses eventos que eu tô narrando aqui pra vocês se passam na Terceira Era da Terra-média. O Glorfindel, ele é um elfo que aparece lá na Primeira Era, e lá na Primeira Era ele morre. Só que aí você pode até achar, ué, como é que o elfo morre e volta depois? Sendo que em Tolkien não existe reencarnação. Quando o cara morre, o elfo no caso, quando ele morre, ele vai para as Terras Imortais, para o Salão de Mandos, ele ganha um corpo e fica por lá. Como é que ele voltou para a Terra-média? O Tolkien fez com que ele ficasse reencarnado, mas não é bem reencarnado, porque ele não é uma outra pessoa e não tá um elfo no corpo de outro elfo. Ele é, de fato, o mesmo Glorfindel que a gente viu lá na Primeira Era. Então, ele, no caso, é uma exceção à regra desse universo criado aí pelo Tolkien. Inclusive, se você não conhece tanto dos livros e está mais familiarizado com as adaptações do Senhor dos Anéis para os cinemas, lembra lá na Sociedade do Anel, quando o Rei Bruxo de Angmar, inclusive, ele dá aquela espetada do Frodo no topo do vento e o Frodo fica sentindo aquela dor porque é uma lâmina de Morgoth e tal. Nos livros, o elfo que aparece lá para ajudar o Frodo não é a Arwen. Aquilo é uma adaptação que o Peter Jackson fez, que ficou uma adaptação, na minha opinião, pelo menos, maravilhosa. Nos livros, o elfo que aparece lá para ajudar o Frodo é justamente o Glorfindel, né? Que é um cara, um super elfo. Mas vamos voltar aqui para a batalha. O Glorfindel chega no local junto com seus homens para auxiliar em Gondor e principalmente o Eärnur, que estava passando um perrengue por conta daquele X1 que ele estava tendo junto com o Rei Bruxo. E o maneiro, mano, nos Seus Anéis, isso que eu acho que é algo épico, sabe? Quando o Glorfindel chega no local, a presença dele, o espírito dele é tão poderoso e tão forte, que quando ele chega, mano, o Rei Bruxo, ó, pica a mula, racha fora, ele some daquele local. O Eärnur tava tão brabo, mano, tão pistola da vida, por conta da derrota, da humilhação que ele sofreu pelo Rei Bruxo, que ele tenta partir para cima dele, e é nessa hora que o Glorfindel para ele e faz uma profecia que vai se cumprir lá na época do Senhor dos Anéis. Ele vai segurar o Eärnur e vai falar com ele o seguinte, ó, não adianta você tentar perseguir o Rei Bruxo, porque ele não morrerá pelas mãos de um homem. E assim terminou essa batalha. Só que apesar dessa vitória, o reino de Angmar deixou de existir, não sobrou ninguém, o Rei Bruxo fugiu, tava tudo meio que certinho. Apesar disso, o Eärnur, ele guardou um ódio, um rancor do Rei Bruxo de Angmar, porque ele enfrentou o cara no X1 e o cara humilhou o Eärnur, mano. Ele só foi salvo porque o Glorfindel chegou lá, porque se fosse ele, mano, ele tava no sal. Ao mesmo tempo, o Rei Bruxo de Angmar também guardou um ódio gigantesco do Eärnur, porque a derrota do exército e do reino de Angmar foi por conta principalmente do exército de Gondor, que era liderado por ele. Mas enquanto o acerto de conta entre eles não chegavam, se você acha que o Rei Bruxo, que é esse mal encarnado, ficou parado esperando, recuperando as forças, você tá completamente enganado, irmão. Ele agora que não tem mais reino, não é rei de nada, ele foi para Mordor, reuniu os outros Nazgûl, e eles partiram lá para Minas Ithil. Esse local era uma fortaleza de Gondor que ficava bem próximo mesmo lá de Mordor. Se você está familiarizado aí com os filmes do Senhor dos Anéis, vai lembrar que lá no Retorno do Rei, quando eles estão esperando o que vai ser a Batalha dos Campos de Pelennor, dá para ver lá de Gondor
o que está acontecendo lá em Mordor, porque no mapa elas são bem próximas mesmo. E essa fortaleza, Minas Ithil, né, que significa a Torre da Lua, ficava bem mais próximo de Mordor do que, por exemplo, a cidade de Minas Tirith. E quando o Rei Bruxo de Angmar, junto com os outros Nazgûl, ocuparam Minas Ithil, eles renomearam o local para Minas Morgul. Ah, para você que está mais familiarizado com o Senhor dos Anéis, vai lembrar que Minas Morgul é aquele lugar nos filmes, né? Aquele local mais esverdeado, que depois sai um raio daquele local. Ah, de onde que saem os Nazgûl na Sociedade do Anel? Aquele local era uma torre númenoriana, né? Gondoriana, que o Rei Bruxo de Angmar, junto com os outros Nazgûl, ocuparam. E é justamente por conta disso que o Rei Bruxo de Angmar, nos livros do Tolkien, também é chamado de Senhor de Morgul. E também vale acrescentar, como curiosidade para vocês, que Minas Ithil significa Torre da Lua e Minas Morgul significa Torre da Feitiçaria. Ah, e só um adendo, o Tolkien nesse apêndice, ele fecha uma pontinha solta que ele deixou lá no Senhor dos Anéis, que é como que o Sauron lá no Senhor dos Anéis tem acesso a uma das Palantir. Por quê? As Palantir vieram para a Terra-média junto com os Númenóreanos, então como é que uma se perdeu, uma tá lá em Gondor, uma tá não sei aonde, enfim, como é que uma delas foi parar com Sauron? Justamente porque ela estava lá na Torre de Minas Ithil. Então, quando os Nazgûl ocuparam, eles viram que tinha uma Palantir lá, pegaram aquela Palantir e deram para o Sauron. Enquanto tudo isso acontecia, o Eärnur, que até então era capitão de Gondor, finalmente assume o trono. E a primeira parada que ele faz quando ele assume o poder é renomear uma cidade. Olha que paralelo doido que o Tolkien faz, né? O Eärnur e o Rei Bruxo se odiavam, tinham rancor um do outro, e os dois fazem a mesma coisa, né? Que é renomear uma cidade. No caso do Eärnur, ele renomeou a cidade de Minas Anor, que era a principal cidade de Gondor naquela época, para Minas Tirith, que para quem está mais familiarizado com os filmes, está ligado de cor e salteado, que é a nossa querida Cidade Branca, capital de Gondor, que é bem assolada lá na Batalha dos Campos de Pelennor. Enfim, aí, cara, nessa época, o Rei Bruxo de Angmar pegou e desafiou o Rei Eärnur. Ele falou, mano, eu não gosto de você não gosta de mim, a gente se odeia. Vamos partir pro X1. E ainda chamou o cara de covarde. Tá com medo, né, seu covarde de merda? Tô com medo, mas eu acho que não é nem isso. Acho que o argumento é ruim mesmo, entendeu? Só que assim, tava muito na cara que esse desafio do Rei Bruxo era uma armadilha para ele dar um jeito de matar o Eärnur. Só que o que acontece, cara? O Rei Eärnur, muito embora ele fosse um grande guerreiro, um cara de batalha assim excepcional, ele não era lá muito sábio, muito ponderado. E ele, mano, ele queria topar, ele queria partir pra cima, queria enfiar a porrada no Rei Bruxo, porque o negócio tava entalado na garganta dele. E o regente da época, os regentes já existiam nessa época, o regente da época falou, mano, veja bem, não faz isso não, isso é uma armadilha, vai dar ruim pra você. E graças ao conselho do regente que o Eärnur não foi. E depois disso parece que as coisas deram uma acalmada entre eles. Só que isso não durou muito tempo, cara. Por quê? 7 anos depois, o Rei Bruxo de Angmar repetiu o desafio. Vamos resolvendo essas tretas no X1, mano. E ele ainda provocou o Eärnur dizendo que ele tinha unido a covardia da juventude com a fraqueza da velhice. Que, meu irmão, tu não gosta de fazer fofoquinha? Falando que pegou a mulher dos outros, não é um machão? Agora desce que quem vai te moer na porrada sou eu. Aí, mano, não teve regente, não teve conselheiro, não teve filho, não teve esposa, não teve ninguém, mano, que conseguiu acalmar o homem. Ele falou, você quer saber? Foi lá, pegou uns homens e foi pra Minas Morgul, partiu pra cima do Rei Bruxo pra resolver os problemas na porrada. Mano, pois é, o Tolkien não explica exatamente o que aconteceu, mas o que se sabe é que nunca mais ninguém ouviu falar dessa comitiva e principalmente do Rei Eärnur. E as histórias que se contam é que ele foi preso, cruelmente torturado pelo Rei Bruxo e morreu em decorrência disso. E com a morte do Eärnur, surge um novo dilema para Gondor, que é o seguinte, os herdeiros que poderiam reivindicar o trono, ou eles não eram Númenóreanos sangue puro, ou então havia o receio deles não serem unanimidade entre todas as famílias que governavam ali o reino de Gondor, certo? E por conta disso, eles queriam evitar uma nova guerra civil, mais destruição, mais sofrimento. Então, por conta disso, eles falam, então a partir de hoje, já que o Eärnur morreu, ele era o último dos caras que poderia
tá no trono, a partir de hoje Gondor não vai ter mais rei. É exatamente por isso que lá no Senhor dos Anéis nós vemos Gondor com o trono do rei vazio e um troninho ali do lado que é o trono do regente. A partir daquele momento, Gondor passou a ser governada única e exclusivamente pelos regentes. A conclusão dessa nossa história é a mesma que eu mencionei no vídeo passado, cara. O Rei Bruxo de Angmar fez um estrago gigante lá em Arnor? Fez um estrago escandalosamente gigantesco em Gondor? Fez, mas mesmo nesses cenários, cara, onde o mal parece que triunfa de uma forma que você fala, mano, não tem jeito, não tem esperança, não tem como mudar, não tem como resolver, não tem como superar, não tem como fazer nada, mano. Em Tolkien sempre existe uma pontinha de esperança. E no caso de Gondor, a esperança de que o rei um dia voltaria, ela permaneceu, mesmo nos períodos de mais adversidade, de mais complicação. Gondor foi decaindo, aquela coisa que a gente viu e tal, mas sempre havia essa pontinha de esperança. Um dia o rei vai voltar e com o retorno do rei, a glória e o respeito de Gondor serão restaurados. Bom, vamos ser sinceros, demorou bastante, mas lá no Senhor dos Anéis, o Aragorn finalmente ele encara o destino e o fardo que ele tem que levar, assume o trono de Gondor e com o retorno do rei, a glória de Gondor é restaurada. Tanto é que o Aragorn não é rei de Gondor, ele é rei de Gondor e Arnor, porque ele conseguiu restaurar os dois reinos do exílio. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa trilogia que deu um trabalhão pra fazer, mano. Então se você quiser me ajudar, se inscreva aqui no canal Falando Cinema se você ainda não é inscrito. Clica no sininho e, mano, deixa um like nesse vídeo que isso ajuda muito o conteúdo chegar para cada vez mais e mais pessoas. E deixa também aqui nos comentários a sua opinião, tanto desse vídeo quanto da trilogia como um todo. Lembrando que se você não viu, vai estar agora na tela final daqui a alguns segundos também para você assistir, cara, que ficaram incríveis. No mais é isso, muito obrigado, galera, pela repercussão mega positiva da trilogia. O primeiro vídeo, um engajamento gigantesco, se tornou o vídeo mais assistido da história do canal, mano. Galera, muito obrigado de coração. Os comentários lá que me corrigiram, que mostraram as minhas caneladas, deixo aqui embaixo aberto também para você corrigir. Claro que dentro do respeito, dentro da educação, da civilidade. Vamos fazer uma comunidade maneira, sem toxicidade, sem ofensa, sem preconceito. Deixa suas opiniões aqui embaixo. Se você não tem opinião, deixa um emoji, deixa um ponto, porque isso ajuda também no engajamento aqui na plataforma. Beleza, pessoal? Mas é isso, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!